sua atenção não é um presente que você concede aos outros por bondade. É a moeda mais cara do seu arsenal tático, e você está sofrendo de uma inflação emocional que reduziu o seu valor a zero. No tabuleiro das interações humanas, cada vez que você reage a uma provocação, cada vez que você responde a um insulto ou se apressa para justificar sua conduta, você está realizando uma transferência massiva de poder para o seu oponente. Mas eu não posso simplesmente deixar que falem assim de mim. Eu preciso mostrar que eles estão errados. Se eu não responder agora, eles vão achar que eu sou fraco e que podem pisar em mim ainda mais. Essa frase, que ecoa como um sussurro de desespero no fundo da sua mente, é a confissão terminal da sua servidão. Enquanto você balbucia essas desculpas internas e entrega o controle do seu sistema nervoso para qualquer um que saiba apertar os botões da sua insegurança, os soberanos estão ocupados habitando o silêncio que você tanto teme. A verdade gélida que Nicolau Maquiavel sussurrou aos príncipes e que a modernidade tenta abafar é que a reatividade é a farda do escravo, enquanto a indiferença é a coroa do mestre. Bem-vindo ao canal Dupli Pensar. Eu sou o seu cirurgião da sombra. Este não é um vídeo de autoajuda para confortar corações feridos ou para te ensinar a ser mais calmo. Este é o seu manual de guerra psicológica sobre a arte de ignorar as pessoas. Hoje, vamos realizar uma autópsia clínica na sua necessidade de ser notado e aplicar as leis da escassez e do realismo maquiavélico para transformar a sua presença em um vácuo de poder inalcançável. Vou lhe ensinar o protocolo fantasma, a técnica sombria para destruir o ego de manipuladores e elevar o seu valor social instantaneamente através da retirada estratégica de oxigênio emocional. Se você busca a aprovação da massa e o calor do pertencimento, saia agora. Se você busca a soberania absoluta que nasce de ser psicologicamente impenetrável e taticamente ilegível, as portas da fortaleza estão abertas. O diagnóstico da sua carência termina aqui, e a sua transmutação em soberano começa agora. A sua agonia diante do desrespeito nasce de uma falha de programação instalada no núcleo do seu sistema nervoso, a crença de que a sua existência precisa de testemunhas para ser real. Você foi condicionado a acreditar que o silêncio é uma derrota e que a última palavra em uma discussão é o troféu da vitória. Na geometria da percepção dos soberanos, quem fala por último está apenas limpando os destroços de uma batalha que já perdeu. Maquiavel observou com precisão cirúrgica que os homens são levados mais pelas aparências do que pela realidade. E nada comunica mais fraqueza do que a necessidade de ser compreendido. Quando você ignora alguém, você não está apenas não falando, você está alterando a arquitetura fundamental do poder. Você está removendo o palco onde o outro performa o seu ego. Sem a sua reação, o manipulador entra em um estado de privação sensorial tática. Ele perde o ponto de referência. Ele perde o controle. O diagnóstico é terminal. Você é desrespeitado porque é acessível demais. Você é ignorado porque a sua reação é barata. Vamos agora instituir o protocolo prático para fechar essas fendas permanentemente. Lição 01. A bioeconomia da atenção e a lei da escassez soberana. A primeira lei que você deve gravar no núcleo da sua inteligência estratégica é que o valor de um ativo é determinado pela sua raridade, não pela sua utilidade. Na economia das relações humanas, a sua atenção é o capital, e você está inundando o mercado com uma oferta infinita. O erro fatal do servo é estar sempre disponível, respondendo mensagens no milissegundo em que chegam, aceitando convites medíocres para não parecer chato e reagindo a cada dardo verbal lançado em sua direção. Isso comunica ao subconsciente alheio que o seu tempo vale zero e que a sua mente é um território público onde qualquer um pode despejar lixo emocional. O soberano entende que, para ser respeitado, ele deve primeiro se tornar escasso. A instituição da escassez soberana exige que você assassine a criança carente dentro de você que busca ser útil e legal. A partir de hoje,
Você tratará a sua presença como um artigo de luxo inalcançável. O luxo não se explica, ele apenas existe atrás de um cordão de veludo. Quando você para de reagir, você cria um vácuo emocional. Imagine uma negociação ou um conflito. O oponente lança uma provocação esperando que você se defenda. Se você se defende, você validou o ataque. Se você ignora, você invalidou o atacante. Você sinalizou que o calibre da ofensa dele não é suficiente para penetrar a sua armadura de mármore. Na geometria da percepção, quem menos se importa é quem detém a alavancagem. Ao ignorar, você não está fugindo. Você está ocupando o topo da hierarquia através da inacessibilidade psíquica. Lição 02. O protocolo fantasma e a estética da ilegibilidade. Maquiavel aconselhava o príncipe a ser um mestre simulador e dissimulador. Na modernidade digital e social, isso se traduz no protocolo fantasma. Ser um fantasma não significa desaparecer fisicamente, mas tornar-se invisível para os radares emocionais alheios. O sistema quer que você seja mapeável. Ele quer saber seus gostos, seus medos e seus gatilhos para poder te gerenciar. O soberano pratica a ilegibilidade absoluta. Você deve estar presente na sala, mas a sua mente deve habitar um plano de realidade que ninguém consegue acessar. O protocolo fantasma consiste em retirar o feedback social. Quando alguém tenta te manipular através da culpa ou da raiva, você não oferece resistência. Você oferece o nada. Você olha através da pessoa, não para ela. Você responde com monossílabos gélidos ou com um silêncio pressurizado que força o outro a falar demais para preencher o vazio. No manual de guerra psicológica, quem fala mais é quem entrega mais informações e fraquezas. Ao manter a sua face como uma máscara de porcelana inexpressiva, você força o oponente a lutar contra a própria paranoia. Ele começará a se perguntar: o que ele está pensando? Por que ele não reagiu? Eu cometi um erro? O silêncio do soberano é a prensa hidráulica que esmaga a confiança do manipulador sem que você precise mover um único músculo. Lição 03. A explosão de extinção e o manejo do caos tóxico. Quando você decide aplicar a arte de ignorar, você deve estar preparado para a reação violenta do sistema. Na psicologia comportamental, isso é chamado de explosão de extinção. Imagine um rato em uma gaiola que aperta um botão para receber comida. Se o botão para de funcionar, o rato não desiste imediatamente. Ele começa a apertar o botão com mais força, com mais fúria, com desespero. As pessoas tóxicas na sua vida agirão da mesma forma. No momento em que você instituir o vácuo emocional, elas escalarão as ofensas, criarão dramas maiores e tentarão te atingir nos seus pontos mais sensíveis para obter qualquer faísca de reação. O erro do amador é ceder durante a explosão de extinção. Se você reage no auge do ataque deles, você acabou de ensinar ao manipulador que ele só precisa ser mais agressivo para te controlar. Você reforçou o comportamento predatório dele. O soberano mantém a calma letal. Ele observa a explosão alheia com a curiosidade de um biólogo analisando um espécime em um frasco de laboratório. Deixe que eles gritem, que chorem, que tentem te difamar. Cada tentativa desesperada deles de te ativar é o recibo de que o seu protocolo fantasma está funcionando. A soberania nasce no momento em que a tempestade alheia não consegue mover um único fio de cabelo da sua presença tática. Quando a explosão termina e eles percebem que você continua inabalável, a autoridade deles morre permanentemente. Lição 04. O vazio soberano e a arquitetura da imperturbabilidade. Friedrich Nietzsche falava sobre o pathos da distância, o senso de casta espiritual que nasce do distanciamento emocional do que é vulgar e comum. O vazio soberano é a aplicação prática desse conceito. Para ignorar as pessoas com eficácia, você deve primeiro assassinar a sua necessidade de ser compreendido. A maioria das pessoas gasta a vida inteira tentando explicar o seu lado. O soberano entende que a explicação é a linguagem da submissão. Quem se explica busca a absolvição do juiz. Quem dita a realidade não fornece notas de rodapé.
A arquitetura da sua imperturbabilidade deve ser construída sobre o trabalho de sombra. Por que o comentário daquela pessoa te incomoda? Porque ele tocou em uma ferida que você ainda não curou. O soberano audita suas próprias fraquezas para que, quando o mundo tentar usá-las contra ele, encontre apenas uma superfície lisa e fria. Ao adotar o vazio soberano, você se torna o ponto fixo em um universo de variáveis histéricas. Você não busca a paz através da fuga, mas através da densidade. Você é tão denso, tão focado na sua própria vontade de poder, que o ruído externo simplesmente não possui massa suficiente para alterar a sua trajetória. Ignorar não é um ato de raiva, é o reconhecimento clínico de que o outro é irrelevante para a sua missão. Lição 05. A geometria da presença seletiva, Maquiavel e a familiaridade. Maquiavel alertou em O Príncipe que a familiaridade excessiva gera o desprezo. Se você é visto todos os dias, se você é previsível e se o seu comportamento é sempre o mesmo, você se torna parte da mobília social. Você perde a aura de autoridade. A arte de ignorar envolve saber quando desaparecer. O soberano utiliza a ausência como um multiplicador de valor. Quando você retira a sua presença de um ambiente onde você era o suporte, você força o sistema a sentir o peso do vácuo que você deixou. A geometria da presença seletiva dita que você deve ser caloroso quando presente, mas absoluto na sua partida. Não deixe rastros. Não dê explicações sobre para onde está indo ou o que está fazendo. Deixe que a imaginação alheia trabalhe a seu favor. No vácuo da informação, as pessoas projetam poder e mistério. Quando você reemerge, após um período de silêncio e inacessibilidade, o seu status já subiu 3 degraus sem que você tenha feito nenhum esforço adicional. O mundo se curva diante daqueles que não podem ser possuídos pelo olhar constante da massa. A sua privacidade é a sua maior alavancagem tática. Exemplos práticos. Na modernidade, o ferro sobe a seda. Considere a dinâmica profissional em um escritório de alta pressão. Um colega de trabalho tenta te diminuir em uma reunião usando um tom passivo-agressivo para questionar a sua competência na frente da diretoria. O servo imediatamente começa a suar, abre planilhas e tenta provar que o colega está errado, entrando no jogo de lama dele. O soberano aplica o protocolo fantasma. Ele mantém o contato visual com o agressor por 3 segundos em silêncio absoluto, com uma expressão de leve tédio. Depois ele volta o olhar para o diretor e continua o seu raciocínio exatamente de onde parou, como se o colega não tivesse emitido som algum. Note a letalidade disso. Você não apenas ignorou as palavras, você ignorou a existência biológica do oponente. Você sinalizou para toda a sala que o ataque dele não tem calibre para te atingir. O colega parece histérico e irrelevante. Você parece a única autoridade estável na sala. Em um cenário de relacionamento pessoal, imagine que alguém que você valoriza tenta usar o tratamento de silêncio para te punir e te deixar ansioso. O servo envia 10 mensagens perguntando: o que eu fiz de errado? O soberano reconhece a manobra de manipulação e retribui com um vazio soberano ainda mais profundo. Ele não reclama, não cobra e não demonstra que notou a ausência. Ele sai, foca no seu trabalho, treina com mais intensidade e vive a sua vida com uma calma gélida. Quando o manipulador finalmente quebra o silêncio por desespero ao ver que a tática falhou, o soberano o recebe com uma indiferença polida, sem demonstrar alívio ou rancor. Ele provou que o seu estado interno não é um satélite da vontade alheia. Ele destruiu a arma do oponente sem disparar um único tiro, simplesmente por ser inalcançável. A transmutação, de presa reativa a arquiteto soberano. Chegamos ao ponto de não retorno desta intervenção psíquica. Para que Maquiavel e a psicologia sombria deixem de ser teoria e passem a habitar a sua corrente sanguínea, você deve realizar agora o assassinato ritual da sua antiga identidade de vítima reativa. A vítima busca justiça, o soberano busca eficácia. A vítima quer que os outros parem de machucá-la.
O soberano constrói uma pele de mármore que torna o ataque um dado estatístico irrelevante. Entenda de uma vez por todas, o desrespeito alheio não é um ataque à sua alma. É um teste à sua presença tática e à densidade do seu vácuo emocional. A transmutação ocorre quando você para de enxergar o mundo como um lugar de gratidão e harmonia e passa a vê-lo como ele realmente é. Um bioma de forças em constante tensão, onde a atenção é o recurso mais disputado. A sua capacidade de permanecer gélido, ilegível e inabalável enquanto o mundo tenta te ativar é a prova definitiva de que você recuperou o comando absoluto sobre o seu sistema nervoso central. Você fechou permanentemente as portas da sua fortaleza mental para qualquer um que não possua o código de acesso que você mesmo definiu. Você não é mais o jogador sendo movido. Você é o arquiteto desenhando as bordas do tabuleiro. A soberania mental é um caminho solitário, íngreme e por vezes frio. A massa medíocre nunca entenderá a sua falta de reatividade emocional. Eles a chamarão de arrogância, frieza, psicopatia ou falta de coração. Deixe que os servos deem os rótulos que quiserem. Esses são apenas os nomes que eles dão a tudo aquilo que eles não conseguem prever, manipular ou controlar. O seu compromisso a partir de hoje não é com a opinião do rebanho, mas com a integridade absoluta da sua própria rota estratégica. Você está parando de vazar energia vital para parasitas emocionais e começando a construir a sua inacessibilidade psíquica. A partir deste momento, você não é mais o homem que pede ou busca por respeito. Você é a força que dita os termos exatos em que o respeito será manifestado. O desrespeito que você sentiu no passado não foi uma tragédia. Foi o som das correntes da sua ingenuidade se quebrando contra o chão. Sinta o frio da independência absoluta. É exatamente assim que a liberdade tática se parece. E a liberdade é a única fundação possível para o poder que ninguém no mundo pode te tirar. Se você chegou até aqui e sentiu o soco no estômago da verdade efetiva, o seu processo de desprogramação já ultrapassou o horizonte de eventos. Você compreende agora que ignorar não é uma omissão, mas uma ação de comando de alta voltagem. Se você está pronto para selar este compromisso com a sua própria força e nunca mais permitir que um estranho decida a temperatura da sua alma, sinale sua posição no tabuleiro agora. Mostre que você integrou a sua sombra e que o seu vácuo emocional é a sua nova armadura impenetrável. Comente a palavra poder agora mesmo nos comentários abaixo. Deixe que essa palavra seja o marco zero da sua nova arquitetura mental, um sinal de reconhecimento silencioso entre aqueles que decidiram que o rebanho não é mais o seu mestre. Não se inscreva neste canal se você busca frases motivacionais baratas ou conforto para a sua passividade. Inscreva-se no Dupli Pensar apenas se você estiver pronto para a frieza clínica da inteligência tática e para assumir o comando tirânico da sua própria evolução biológica e social. Ative as notificações, pois cada conteúdo aqui é uma peça de um arsenal proibido que o sistema e os predadores preferem que você nunca aprenda a manusear. O antigo você, o reativo, o vulnerável, o bonzinho que todos pisavam, acaba de ser enterrado no silêncio do seu vácuo emocional. O soberano acaba de assumir o trono da sua própria mente. Mantenha-se ilegível, mantenha-se inabalável, mantenha-se soberano. Este é o Dupli Pensar, onde a indiferença é a autoridade máxima e a estratégia é a única verdade que importa. Nos vemos no próximo nível da hierarquia, onde a visão é total e o silêncio é absoluto.